a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso, ela faz desobedecendo, e sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro, ela é paralisada por aquilo. Ele teve que vivenciar tudo aquilo. Talvez por isso ele seja chamado o pai da fé. Hoje, muitas vezes, Deus tenta remover coisas tão pequenas, e se não fizer isso, o casamento acaba. Mas ela tem dificuldade de remover, porque todas as vezes que algo precisa ser retirado, nós temos muita dificuldade. Tenta fazer uma devocional toda manhã, tenta, aquela coisa. Então eu vou falar uma coisa para vocês: para ter bons hábitos, nós vamos ter que remover os ruins, e se você achar que não consegue fazer isso, vai continuar com os ruins mesmos. Vou falar aqui algo, né? Não vou expor a intimidade de ninguém, mas não sei nem se o casal que eu atendi está aqui, mas não vou citar seu nome de forma nenhuma aqui. Eu estava atendendo agorinha mesmo um casal que corre o risco de se divorciar porque a mulher tem dificuldade de remover o celular, de remover o vocabulário. E o texto diz que assim que Ló sai da vida de Abraão, Deus disse: agora levanta os teus olhos e olha. Agora dá uma olhada. Agora não há limite. Finalmente eu posso fazer na sua vida tudo aquilo que eu sempre quis fazer. Só não conseguia fazer antes, porque você ainda estava aprisionado. Eu não sei se você sabe, mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade. Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Foram 25 anos depois. Já que ele não pode ter filho, pelo menos que ele deixe sua herança para um sobrinho que ele o adotou. Pelo menos é alguém de seu sangue. E parece que Abraão está preso nisso. Na hora de remover Ló é muito doloroso. Por quê? Porque ele é a minha segurança no que diz respeito ao futuro. Se não for ele, como é que vai ser? Pois é. Às vezes, quando Deus quer remover algumas coisas cujas quais somos apegados demais, sem ela não veríamos uma saída. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você. Talvez porque você não tem habilidade para lidar com ele. Mas todas as vezes que Deus quer remover isso, ou quer remover algo, alguém da nossa vida, se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem, nós vamos ter sérios problemas. Isso aconteceu com Abraão, como eu citei aqui para vocês. Isso aconteceu com aquele homem que teve seu navio ameaçado porque alguém não devia estar lá, e mesmo na hora de remover foi desafiador. E para José também foi difícil ver seus irmãos ficarem para trás e ele ser vendido. Você vai encontrar com diversos obstáculos que você precisa remover. Tenta levantar de manhã, fazer a sua oração, fazer sua leitura bíblica, fazer um período de meditação. Eu não sei de quanto tempo você pode, mas tenta fazer isso. A probabilidade de você não conseguir é muito grande, porque para colocar essas coisas em prática, você vai ter que remover outras coisas.
que você já faz e que lhe oferece conforto. Tenta orar toda noite com sua esposa, de mãos dadas. Tenta fazer jejum pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Tenta para ver. O rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você, e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. O rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você, e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. Olha só, nessa história, os irmãos de José cabem na vida de José naquele momento que ele está lá? Sim ou não? Não. Mas quando ele migra para o Egito e se torna governador, quem é que vem morar com ele? Os irmãos. Tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas vai caber. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você. E nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas, expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Acho que Deus está falando com alguma pessoa aqui hoje. Certo? Você nem tem barco, mas tem Jona. Tá certo? Ah, pastor, descobri hoje. O meu Jona é o meu marido. Se Jonas é o seu marido, eu vou te dar uma notícia, dona. Afunda. Porque tem gente, a turma que já está brigando, né? Fala, pastor, nossa, remoção. Nossa, podia sair morto. Mas afogado serve. Você está rindo, mas o assunto é sério. Dá uma olhadinha, gente. Porque eu creio que Deus está falando conosco, amém? Preste atenção, isso só acontece depois que Ló vai embora. Foi a riqueza e a prosperidade que fez com que os poucos recursos da terra não fossem suficientes para sustentar os 2 rebanhos. Há uma briga, um litígio entre os pastores de Ló. Então Abraão diz a Ló: escolhe para onde você vai, escolhe. Note que Abraão não está preocupado com a direção, ele está preocupado com a companhia. Todas as vezes que a vida, que Deus se predispõe a agir na nossa vida, para que algo ou alguém seja removido dela, essa remoção, ela vai causar dor, por medo, por sentimento de posse, ou simplesmente por conforto. Normalmente as pessoas não têm dificuldade, principalmente na igreja. Você quer colocar alguém num cargo, ninguém normalmente não te pergunta:
por que você está colocando essa pessoa no cargo. Aliás, ela é até perfeitamente capaz de entender que ela só está sendo colocada nesse cargo porque Deus a colocou naquele local. Mas se você precisar remover essa pessoa do cargo, normalmente ela quer uma série de informações, de justificativas para cujas quais ela está sendo removida, retirada de uma função, porque na maioria das vezes, quando algo precisa ser retirado da nossa vida, essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Só não conseguia fazer antes, porque você ainda estava aprisionado. É importante, eu não sei qual é a prisão, ou aquilo que precisa ser removido da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando o assunto são questões familiares, principalmente, é romper com uma mãe, para dar um outro nível para o casamento, é romper com um filho, para dar um outro nível para o casamento. Pare e pense. Muitas vezes nós precisamos, não é abandonar, não. Jonas está ali porque tinha uma grana para comprar uma passagem para entrar nesse barco. Mas ele é um desobediente, está certo? Mas ele está trazendo dinheiro. Mas eu não sei quem ele é, tudo bem, não quero saber. Ele está trazendo uma grana, ele está trazendo uma lucratividade, e pautado nessa lucratividade, eu não sou capaz de selecionar quem entra na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quanto custa para entrar na sua casa? Quanto custa para entrar na sua família? Quanto custa? Qual é o preço de um ingresso da sua intimidade? Pare e pense. Por causa da entrada de Jonas, o capitão do navio, que não é profeta, ele não desobedeceu a Deus, não. Ele cometeu algum pecado quando vendeu o ingresso do barco dele para o Jonas? Sim ou não? Claro que não, mas não interessa. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preste atenção, um barco está para afundar, e Jonas está nele. Qual é o problema da tempestade? É Jonas. Qual é o motivo de tudo aquilo que está acontecendo? É Jonas. Por que Jonas está ali? Porque o capitão do navio está ganhando dinheiro com Jonas. É só uma questão de tempo até ele afundar. Você sabe o que ele faz, o capitão do navio? Ele pega toda a carga e joga fora. Ele precisava perder a carga? Não, o problema era a carga. O problema era Jonas. Mas ele perde a carga, porque pessoas perdem aquilo que não precisava perder, quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Então tá bom. Perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz. Mas sabe por que Jonas saiu do barco? Porque o capitão procurou. O capitão está procurando, me parece, alguma coisa para jogar fora. O que ele quer é aliviar o barco, já perdeu a carga, é verdade, mas a tempestade continua. Então ele vai no porão, ele desce no porão do navio. Eu já falei isso aqui, ele desce no porão do navio, e lá no escuro do porão, deitado num lugar, está o Jonas. Porque aquilo que às vezes vai te levar para o fundo, não está na luz no convés. O caminho de Abraão era outro, a rota de Abraão era outra. Abraão estava disposto a andar com Deus, era isso. Quando olhamos essa história, o que descobrimos? Que o pai da fé estava apegado e tinha dificuldade de se libertar de coisas, e aqui, de laços familiares. Entenda o que eu vou falar agora.